Tá ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tá bom, então. Boa noite a todos. Vou fazer uma oração para começar o devocional. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, santificado seja o seu nome, Senhor. Te agradeço por mais esse dia, Pai. Te agradeço pela nossa saúde. Te agradeço pelo alimento, pelo conforto. Obrigado por essa comunhão com os irmãos em Cristo. Te agradeço por mais essa semana que está se encerrando, mais esse devocional de sexta-feira. Te pedimos especialmente que aceite os nossos louvores, a nossa adoração, e que o Senhor nos dê entendimento, para que a gente possa entender a Tua palavra, Pai. Abençoe esse estudo de hoje, que a gente possa aprender e aplicar nas nossas vidas, Senhor. Esteja com todos os pedidos de orações, todos os irmãos que passam dificuldade, esteja principalmente com aqueles que não te conhecem, aqueles que não te aceitaram, esteja com o nosso presidente, nossos governadores, os profissionais de saúde, os cientistas, tudo seja feito conforme a tua vontade. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu peço, oro e agradeço. Amém. Pai, Senhor, ajuda-me. E Pai, Senhor, guia-me. Próximo de ti, Senhor, a chegar sempre a ti. Pai, Senhor, ajudará. E com o Senhor eu vou morar. Jesus morreu, ressuscitou para salvar o pecador. Pai, Senhor, mostraste já teu amor por mim, o amor sem fim. Jesus morreu, ressuscitou. Quero estar junto a ti, Pai, Senhor. Amém. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Eu canto vento, chuva, tempestade, Kumbaya. Vento, chuva, tempestade, Kumbaya. Tem alguém chorando, Senhor, 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 Kumbaya. Eu canto vento, chuva, tempestade, Kumbaya. Vento, chuva, tempestade, Kumbaya. Tem alguém orando, Senhor, 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 Kumbaya. Eu canto vento, chuva, tempestade, Kumbaya. Vento, chuva, tempestade, Kumbaya. Tem alguém cantando, Senhor, 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 Kumbaya. Eu canto vento, chuva, tempestade, Kumbaya. Vento, chuva, tempestade, Kumbaya.
Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Amém. Esta é a mensagem. Boa noite a todos os irmãos, aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Agradeço desde já a presença de cada um de vocês nesta noite, para mais esse devocional. Vamos fazer uma oração? Santíssimo Deus e Pai, maravilhoso Senhor, lhe agradecemos por esta noite que o Senhor nos proporciona, de podermos estar reunidos para mais um devocional noturno. Agradecemos, ó Pai, pelos seus cuidados sobre a vida de cada um de nós. Somos gratos, Senhor, porque podemos, dia após dia, sentir a Tua presença, sentir a Tua mão poderosa, nos guardando, nos livrando de todo mal. Maravilhoso Deus e Pai, queremos, desde já, lhe agradecer pela Tua palavra que nos exorta, nos orienta, nos ensina, ó Pai Celestial, a andar corretamente dentro dos Teus caminhos. Agradecemos por cada irmão em Cristo Jesus, Pai, que nos fortalece através das Suas palavras de conforto, de carinho. Lhe agradecemos por essa irmandade, pelo amor ao Pai Celestial entre os irmãos. Ó Pai Celestial, nesse momento nós vamos estudar a Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo esteja nos orientando, para que tudo que nós falássemos aqui, falarmos, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós possamos aplicar na nossa própria vida aquilo que o Senhor nos orienta, o que o Senhor nos mostra, o caminho a seguir. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, essa noite eu gostaria de estar conversando um pouco com vocês, com cada um de vocês, sobre provação e tentação. Acredito que todos nós, em algum momento, já passamos por uma ou até por essas duas situações, de provação, de tentação. Na minha vida cristã, eu acredito que tenho passado mais por tentações, lutas contra a tentação, do que propriamente provação. O Senhor tem me abençoado enormemente, tem me livrado de muitas provações, passei por algumas, que é natural da vida do ser humano, mas eu acredito que a minha luta maior são contra as tentações. Muitas vezes nós confundimos o que é provação e o que vem a ser tentação. Às vezes causa uma certa confusão. Será que isso é uma tentação? Será que isso é uma provação? Na palavra de Deus, nós encontramos perfeitamente, de forma muito bem clara, o registro destas duas situações. Inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre provação. O que vem a ser provação? Eu fui buscar no dicionário informações sobre o que vem a ser a provação. E eu encontrei o seguinte: é um substantivo, provação, que significa ato ou efeito de provar, submeter à prova, uma situação aflitiva ou sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a fé religiosa e as convicções de uma pessoa. Então, quando alguém está passando por uma provação, ele está sendo provado, é um momento de grande sofrimento, aflição, e ele acaba, muitas vezes, até questionando a sua fé religiosa, né? As suas convicções, e ele tem que buscar um fortalecimento para poder superar esses momentos de provação. Provação é um acontecimento que impacta
a cada um de nós, e ele é de fora para o nosso interior. Então, é alguma coisa que vem de fora para o nosso interior. Por exemplo, a perda de um ente querido, essa pandemia é uma provação, ninguém queria passar por isso. A perda de um emprego, um acidente pessoal, uma perseguição, são exemplos de provação. Todas essas coisas, elas vêm de fora, de forma inesperada, e elas nos atingem de alguma forma, colocando em xeque a nossa fé, as nossas convicções. E aí nós precisamos, nesse momento, buscar ajuda. Nós temos na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas que passaram por provação. Eu vou pegar um exemplo bastante conhecido no Antigo Testamento, que todo mundo já leu a respeito de Jó. Se nós formos lá no livro de Jó, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 13 a 17. Olha o que aconteceu com Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, nesses versículos de Jó, capítulo 1, do 13 ao 17, nós vemos uma série de acontecimentos que devem ter abalado enormemente a Jó. Ele não esperava que essas coisas acontecessem de forma tão repentina, e todos esses casos de forma até simultânea. Tá certo? Nós vemos também, no versículo 18 e no versículo 19, que ele perdeu seus filhos. Olha aí. Versículo 18. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, Jó acabou recebendo uma série de notícias que ele não esperava, eram notícias inesperadas, né? E esse é um grande exemplo de provação. Ele não queria passar por isso, ele não buscou isso, pelo contrário, ele estava tranquilo, e de repente começaram a chegar notícias terríveis. Ainda no capítulo 2, agora, versículo 7 e 8, nós vemos que ele mesmo passou por uma grande doença. Vamos ver, versículo 7 e 8 do capítulo 2. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, nós vemos que Jó foi atingido por uma doença que causava nele uma grande coceira, pelo jeito, né? São tumores malignos que causavam coceira. E ele foi obrigado a pegar um caco de telha para se raspar, né? Tomou um caco para com ele raspar-se.
nós vemos a situação do Jó era terrível, era uma situação crítica. Mas o que é mais importante que nós vemos nesses argumentos, nesses acontecimentos, está logo no capítulo 1, no versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, mesmo passando por grande provação, Jó não atribuiu aquilo na culpa de Deus, como sendo Deus culpado. Pelo contrário, ele permaneceu firme na sua fé. Se nós buscarmos no Novo Testamento, nós vamos ver, logo no início da igreja, Pedro e João, dois apóstolos do Senhor, que foram ameaçados, intimidados a não falar mais sobre Jesus, mas não voltaram atrás. Eles continuaram anunciando e louvando a Deus. Se nós pegarmos Atos, o livro de Atos, capítulo 4, está registrado esse acontecimento, versículos 13 a 31. Vamos ler então. Atos, capítulo 4, versículo 13 a 31. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. Herodes e Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós vemos mais um exemplo
de irmãos cristãos, logo na igreja primitiva, no início da igreja, que não se intimidaram pela provação que eles passaram. Eles foram ameaçados pelos sacerdotes, pelos anciãos, na sinagoga, eles correram risco de vida. Só não foram mortos, não foram torturados, por causa que os sacerdotes e anciãos ficaram com receio do povo, da revolta do povo. Deus os livrou Pedro e João naquele momento. Eles poderiam ter se intimidado na hora que o sacerdote chamou eles e falou: não fala mais no nome de Jesus, não prega mais esse nome, não anuncia mais. Mas eles permaneceram firmes e responderam para o sacerdote. No versículo 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então eles se mantiveram firmes. E assim que saíram, olha o que é mais interessante. Eles foram aí, no versículo 23, se encontrar com os irmãos, para estarem juntos, para se fortalecerem. E eles se fortaleceram através da oração. Eles não pediram para que Deus parasse com a perseguição, que parasse com aquela provação, mas eles pediram que Deus os ajudasse a ter mais intrepidez, a falar mais ainda sobre Jesus. Então, eles foram buscar o fortalecimento junto aos irmãos, para que eles pudessem falar mais ainda e com intrepidez o nome de Jesus Cristo, pregar a palavra para todas as pessoas. Em momento algum nós vemos: tira de nós essa provação, tira de nós essa perseguição, Senhor, nos livra da perseguição. Pelo contrário, aí no versículo 29 diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, o que eles pedem para Deus? Para que Deus desse a eles intrepidez para falar ainda mais sobre o nome de Jesus e para que Deus confirmasse que eles falavam em nome de Jesus através de curas, tá certo? Através de sinais miraculosos e prodígios, para que Deus confirmasse que eles falavam por intermédio, né? Deus falava por intermédio deles, que eles falavam de Jesus Cristo, né? E eles precisavam dessa confirmação. Nós não podemos esquecer que no início do cristianismo, na igreja primitiva, a Bíblia ainda não estava completa, não havia sido impressa. Nós tínhamos as cartas, né? Tinha os evangelhos escritos, mas eles falavam, e para que as pessoas crescem que eles falavam em nome de Deus, eles pediram que Deus mostrasse o seu poder através de cura, de sinais miraculosos, tá certo? Então, nós vemos aqui que eles, mesmo passando por provação, não hesitaram. Um outro exemplo que eu gosto muito também está no livro de Atos. Paulo e Silas, eles foram açoitados, foram colocados numa prisão e, mesmo diante de tudo isso, permaneceram firmes. Olha aí o livro de Atos, capítulo 16, versículos 23 a 26. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que coisa maravilhosa. Eles foram açoitados, estavam presos no cárcere interior. O cárcere interior era reservado para bandidos de grande periculosidade, bandidos violentos. Era um lugar bastante úmido, escuro, frio, mas mesmo assim, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, enquanto os outros presos ouviam, escutavam o cântico de Paulo, de Silas, as suas orações. Eu acredito que Paulo e Silas não queriam passar por tudo aquilo, por aquela provação grande de apanhar, ficar preso no lugar ruim, né? Mas em momento algum nós vemos eles pedindo para que Deus os livrasse daquilo. E pelo contrário, eles procuraram fortalecimento através da oração, através de louvores a Deus, agradecendo a Deus por aqueles momentos. Quantas vezes nós passamos também por provações, por dificuldades, e nós muitas vezes ficamos pedindo para Deus, nos livra, Senhor, não quero sofrer, ao passo que nós deveríamos buscar o fortalecimento, buscar o exemplo que está na palavra de Deus. Pedro, João, Paulo, Silas, eles resistiram a tudo isso porque eles tiveram exemplo para ser seguido. O exemplo do próprio Senhor Jesus, que também passou por provação. Se nós buscarmos na palavra de Deus, Jesus passou por grande provação. Jesus sabia que ele ia sofrer provação. Ele seria espancado durante toda a noite. Ele teria que carregar a própria cruz. Ele ser pregado nessa cruz, escarnecido, zombado, que sofreria a pior de todas as provações para Jesus, é que ele ficaria afastado de Deus por um pequeno instante, quando ele estaria recebendo o pecado de toda a humanidade sobre ele. Nesse momento, Deus não estaria olhando para Jesus. Tanto é que ele fala, Pai, Pai, por que me abandonastes? No momento final, antes de pender a cabeça e falecer. Então ele sabia, mas ele sabia que iria ressuscitar também. Ele tinha consciência. Então por que ele estava tão ansioso, estava tão preocupado? Por causa desse afastamento de Deus que ele teria, por um instante muito breve, mas ele iria se afastar de Deus. E o que Jesus fez durante esses pensamentos de provação que ele iria passar? Jesus deixou exemplo do que fazer. Pega lá em Mateus 26, versículos 36 a 45. Vamos lá em Mateus 26, o exemplo de Jesus para nós, do que fazer nesses momentos. Capítulo 26, do 36 a 45. É uma passagem bastante conhecida. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres.
E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Então, nós vemos nesses versículos que no momento de grande provação, de grande angústia e tristeza, Jesus pediu para os seus discípulos, seus três discípulos que ele levou junto com ele, Pedro, João e o seu irmão Tiago. Levou junto com ele. Pediu para que eles vigiassem e orassem, para que Jesus também fosse fortalecido. E ele próprio, Jesus, orou a Deus, para que, se fosse possível, Deus passasse aquele cálice dele, que ele não passasse por aquilo. Mas se não era possível, que fosse feita a vontade de Deus na vida dele. Então, nós vemos nesta oração como nós devemos fazer no momento de provação, nos momentos de dificuldade, né? No momento de uma doença, nós podemos pedir a Deus: Senhor, nos ajude nesse momento de dificuldade, mas seja feita a sua vontade na minha vida, não aquilo que eu quero. Então, esses exemplos que nós acabamos de ver são exemplos de provação. São exemplos de coisas que acontecem na vida nossa e aconteceram na vida dos apóstolos e de Jesus, coisas que eles não queriam passar por ela, não esperavam que fossem passar por ela. O mesmo caso é o caso de Jó, mas essas coisas acontecem na vida do ser humano. E nós temos o exemplo do que fazer. Não esbravejar, ficar irritado, ficar decepcionado com Deus, mas orar, pedir ajuda dos irmãos, para que nos dê fortalecimento, para Deus nos fortalecer, para poder passar por esses momentos difíceis. São momentos difíceis, mas é possível passar por eles ficando próximo de Deus, através da oração. Vamos falar então agora sobre o que é tentação e como enfrentar a tentação. E eu fui no dicionário novamente e peguei: tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Desejo violento ou veemente. Atração por coisa proibida. Movimento íntimo que incita ao mal. Então, nós vemos que tentação é alguma coisa que vem de dentro de nós. Tentação não é igual a provação. Provação é algo que nos atinge de fora para dentro. Tentação não. Tentação vem de dentro para nós, para fora, sai de dentro de nós. É algo que nasce no nosso interior. Pode ser através de um estímulo visual, auditivo, olfativo, gustativo, né? A gula também é pecado, né? Comer demais, às vezes uma comida está gostosa, você come, já está satisfeito, mas vai e pega mais, quer comer mais, né? Um estímulo visual pode nos causar tentação. Um auditivo, você ouviu uma piada suja e você querer reproduzir, você gostou e vai reproduzir. E nós temos também, na palavra de Deus, registro de tentação, de pessoas que passaram por tentação e como elas resolveram isso.
ou deixaram de resolver? Nós temos exemplo de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Lembra? Abel ofertou a Deus, Deus se agradou da oferta de Abel. Mas da oferta de Caim, Deus não se agradou. E Caim ficou amargurado e começou a pensar em atentar contra o irmão, a matar o irmão. E Deus foi e avisou Caim sobre isso. Olha lá, em Gênesis 4, versículo 7. Vou pegar no versículo 6 também. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Olha o que Deus falou para Caim. Por que você anda irado? Por que você caiu o teu semblante? Por que você está amargurado? E no versículo 7, Deus fala para ele: se procederes bem, não é certo que será aceito? Olha, Deus falou para ele, ó, se você proceder bem, se você também vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós vemos que a tentação é algo que vem de dentro de nós e é concretizado fisicamente. Né? Caim foi tentado por um acontecimento, que ele prestou uma oferta a Deus e Deus não se agradou. Mas Deus deixou claro para ele que se ele fizesse a coisa como deveria ser feita, ele também seria aceito. Mas ele não quis ouvir o conselho de Deus, o alerta de Deus. Olha o que Deus fala para ele. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então é algo que Caim teria condições de dominar, se ele quisesse. Tá certo? Então nós temos aí o exemplo de Caim, né? Se nós formos lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3, é uma passagem também bastante conhecida de todos nós. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, nós vemos o alerta de Tiago para a minha vida. Eu vejo aí um alerta de Tiago para mim, né? Para vencer as minhas tentações, para poder lutar contra elas. E, novamente, nós vemos que Jesus nos ensina como vencer a tentação. Né? Eu peguei o exemplo de Jesus para a minha vida, para lutar contra a tentação. Novamente, uma passagem bastante conhecida de todos, que fala sobre a tentação de Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
que procede da boca de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele respondeu usando a própria palavra de Deus, usando os ensinamentos de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então, Jesus já rebateu a tentação usando a palavra. Não foi pelas suas próprias forças, mas buscou a ajuda da palavra de Deus. Mas o diabo, ele é astuto, a serpente é astuta. E olha o que ele faz. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, Satanás é astuto. O que ele fez? Você respondeu a minha primeira tentação usando a palavra? Então, eu vou citar o que está escrito na palavra. A palavra é verdadeira. A palavra não mente. Tá certo? Veja, se Jesus não tivesse resistido, não conhecesse a palavra, ele poderia cair. Realmente, está certo. Mas Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus rebateu a tentação novamente, não pelas suas forças próprias, mas usando a palavra de Deus, usando a comunhão que ele tinha com o Pai e com a palavra. E aí, Satanás ainda não estava contente. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. O que fica claro para mim nesta passagem? A comunhão que Jesus tinha com Deus Pai e com o Antigo Testamento, o conhecimento do Antigo Testamento, a palavra de Deus naquela época. Uma outra coisa que me chama claramente a atenção é o versículo 11. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Deus não enviou anjos para ajudar Jesus nos momentos que ele estava sendo tentado. Por quê? Cabia ao próprio Senhor Jesus resistir à tentação, assim como cabe a cada um de nós. Como cabia também a Caim resistir à tentação. Deus deixou claro, se você fizer bem, você também vai ser aceito. Mas se não, se você deixar isso crescer dentro de você, você vai pecar. E o que aconteceu? Caim deixou a amargura crescer dentro dele e matou seu irmão Abel. Né? Veja, Jesus foi tentado 3 vezes aqui. A terceira vez foi uma tentação muito forte. O ser humano tem a tendência de querer ter o poder, querer ter a glória, dominar o mundo inteiro. E foi isso que Satanás ofereceu para Jesus. Olha, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. E um outro exemplo que eu também pego da vida de Jesus está no livro de João, capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Aqui
os seus seguidores, vendo os milagres que Jesus fazia, vendo a multiplicação de pães, ele saciou a fome de muita gente, eles queriam coroá-lo rei, queriam dar essa autoridade para Jesus. Mas Jesus mostrou claramente para eles: eu não quero ser um rei físico, meu reino é espiritual. Então, quando a tentação se torna muito forte, o que Jesus faz? Retira-se para longe daquelas pessoas e fica sozinho. É isso que o versículo 15 nos diz. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Ele se afastou daquela tentação para orar, provavelmente para orar, para se fortalecer, porque era uma tentação muito grande. Da mesma forma que Satanás ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus, e Jesus rejeitou, agora também. Essas pessoas queriam coroá-lo rei, fazer um exército e coroar Jesus como rei, um rei físico. Mas Jesus resistiu. Então, nós vemos nesses exemplos de provação e tentação, claramente, o que é uma provação, o que é uma tentação, e para poder enfrentar essas duas situações, nós temos os exemplos que nos são dados através da palavra. Só vamos conseguir resistir se nós nos fortalecermos na palavra, na oração e na comunhão com os irmãos. Que nós possamos seguir, principalmente, o exemplo de Jesus Cristo, para nós podermos resistir, tanto nos momentos de provação, e também para nós vencermos as nossas tentações. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos cantar o último hino dessa noite. Cantemos. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Então vamos orar. Ó Pai querido, Pai amado, ó Senhor que é exaltado, Pai poderoso, Pai misericordioso, um Deus de amor, Pai, mas também um Deus justo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelo exemplo, Pai, que os ensinamentos e a vida dele nos deixou, Pai. Obrigado também por essa mensagem, Pai, que foi trazida pelo nosso irmão Valdir, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dele, Pai. E nos ajude a realmente
passarmos, Pai, pelas provações, Pai. Sempre, Pai, aproveitando esses momentos, Pai, para crescer, para nos fortalecer, Pai. E sabemos, Pai, que as provações vêm justamente para isso, para provar a nossa fé, Pai, e para nos ajudar, Pai, a ter coragem, Pai, para enfrentar os desafios que vai ter na caminhada cristã, Pai. Peço também, Pai, que nos ajude a ter forças para vencer as tentações, Pai, a não satisfazer os desejos carnais, Pai, a, a ter o conhecimento bíblico, Pai, assim como Jesus tinha, Pai, para não ceder, Pai, às tentações do diabo, Pai. Nos ajude para ter sabedoria, Pai, para saber diferenciar, Pai, a aprovação e a tentação, Pai. Nos ajude, Pai, a superar também essa aprovação que estamos passando nesse momento de pandemia, Pai. Possamos, Pai, sempre nos manter firmes, Pai, fiéis, Pai. Mesmo com as dificuldades que estamos tendo, Pai, de nos reunir, Pai, possamos estar aproveitando, Pai, esses momentos, Pai, junto com os irmãos, Pai, seja online, Pai, seja agora que voltou, Pai, voltamos a nos reunir, mas mesmo assim ainda com um certo limite, Pai, mas que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando a todos nós e nos protegendo, Pai. Peço pelos irmãos, Pai, que estão com alguma enfermidade, Pai, até a questão com Covid, Pai, com suspeitas, Pai, o Senhor possa estar os curando, Pai, e o Senhor possa, Pai, possa estar nos abençoando sempre, Pai. Seja abençoado nessa noite e que seja feita sempre a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, quero peço e agradeço. Amém.